Uma decisão judicial de enorme impacto está sacudindo e muito o bilionário setor de saúde aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal bateu o martelo e as consequências já estão sendo sentidas por milhões de pessoas. Vamos mergulhar nisso e entender exatamente o que está em jogo. Para ter uma ideia do tamanho do problema, basta olhar para este número. Em apenas 4 anos, o número de ações judiciais contra planos de saúde mais do que dobrou. Isso gerou uma verdadeira crise de imprevisibilidade no setor, sabe? Com os custos disparando e as regras sendo decididas caso a caso, lá nos tribunais. E foi justamente nesse cenário de incerteza jurídica que o STF decidiu intervir. A Corte chegou e estabeleceu regras bem mais claras, e são exatamente elas que vamos detalhar agora. Então, o que foi que mudou na prática? A decisão do STF basicamente trocou uma área toda cinzenta, cheia de brechas, por um checklist com critérios muito, mas muito bem definidos. O ponto central de toda essa discussão é o famoso rol da ANS. Pense nele como se fosse um cardápio oficial de tudo aquilo que um plano de saúde é obrigado a oferecer. Se o procedimento está na lista, a cobertura é garantida. Ponto final. Pois é, mas aí vem a grande questão. Aquela que gerava milhares de processos judiciais. E quando um médico prescreve um tratamento que não está nesse cardápio oficial, os planos deveriam ser forçados a cobrir mesmo assim? A resposta do STF veio na forma desta lista, e o detalhe mais importante é que os requisitos são cumulativos, ou seja, todos os 5 precisam ser atendidos para que o plano seja obrigado a cobrir um tratamento fora do rol. Isso vai desde a prescrição médica e o registro na Anvisa, até a comprovação de que não existe nenhuma outra alternativa de tratamento que funcione dentro da lista oficial. E como é que o mercado financeiro reagiu a isso? Bom, para investidores e operadoras, a decisão foi um alívio e tanto. A análise do Goldman Sachs resume perfeitamente. O que antes era uma espécie de roleta russa judicial, agora se torna um cenário com regras muito mais previsíveis. Essa nova previsibilidade, claro, tem seus grandes vencedores. Mas afinal, quem são os principais beneficiados por essa virada de chave no cenário? 2 empresas se destacam aqui, a Hapvida e a Sul América, que é controlada pela Redditor. Para a Hapvida, que foca em clientes de renda mais baixa, a decisão é um alívio, porque dá mais controle sobre custos que surgiam do nada. Já para a Redditor, mesmo que a judicialização não fosse seu maior problema, a nova clareza traz uma visibilidade muito maior sobre as despesas futuras da Sul América. Mas o impacto não para por aí, não. A decisão acaba gerando um efeito dominó que atinge outros elos da enorme cadeia da saúde. E o impacto financeiro é impressionante. Uma projeção do Bradesco BBI mostra que só com a redução de gastos em processos, o lucro líquido da Hapvida pode aumentar entre 2% e 8% até 2026. Para a Redditor, o ganho estimado também é relevante, vai de 1% a 3%. E quanto aos hospitais e laboratórios? Bom, a perspectiva é de um impacto neutro a ligeiramente negativo. A explicação é que muitas dessas disputas judiciais envolviam medicamentos caríssimos, que os hospitais basicamente só administravam com margem de lucro baixíssima ou até zero. Portanto, a redução desses casos não afeta tanto assim as finanças deles. Contudo, é fundamental apresentar o outro lado da moeda. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, tem uma visão bastante crítica. Eles afirmam que a decisão na prática vai prejudicar os usuários, que podem ter o acesso a tratamentos essenciais dificultado por essa nova barreira de requisitos. No fim, o que temos é um grande dilema. A decisão do STF trouxe, sim, clareza para um mercado que era refém da incerteza. Mas a grande pergunta que fica no ar é: essa segurança para as empresas veio ao custo do acesso dos pacientes a tratamentos de ponta? É uma questão complexa e o debate, com certeza, está longe de terminar.